2015 já começou, trazendo novos ares, novas oportunidades de fazer tudo diferente. 2014 ficou no passado, mas é sempre bom lembrarmos tudo o que aconteceu no ano que terminamos para corrigir os nossos erros e guardar os bons momentos. Ricardo, no ano que passou nós rimos, choramos, nos indignamos e também nos encantamos com tudo o que aconteceu. E agora é hora de rever as notícias mais importantes do ano que passou. A retrospectiva 2014 está no ar. 2014 entrou para a história como o ano das eleições e também da Copa. Vivemos a eleição mais acirrada dos últimos anos e também o período que os prefeitos eleitos em 2012 tiveram para mostrarem a que vieram. Carol, mas quem teve problemas mesmo foram os vereadores da cidade. Eles foram parar no Fórum de Guaxupé para prestarem contas. O ano começou com problemas para os vereadores de Guaxupé que não assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. No mês de janeiro, o promotor Cláudio Marins, curador do patrimônio público da cidade, entrou com ação de improbidade administrativa contra os vereadores João Batista Teixeira e Silva Batista Borá, do PSC, Durvalino Gôngora de Jesus, o Nico, do PMDB, João Paulo Calíquio Ferraz, do PPS e Eurico Guedes da Silva, o Eurico Tilico. Os quatro não aceitaram devolver R$16 mil, que, segundo o Ministério Público, teria sido pago ilegalmente aos vereadores. A partir do momento que eu tenho uma lei me autorizando, que não é eu que venho pegar o dinheiro e falar, você tem que me pagar, eles me depositam na minha conta. Eu não tive má fé em receber, como eu acho que os demais não tiveram má fé. O caso também acabou em confusão entre quem não tinha nada a ver com a história. Representantes do movimento Acorda Brasil foram parar no fórum em uma audiência de conciliação entre o vereador Odilon dos Anjos Couto e os líderes do movimento. Os representantes do movimento teriam sido presos por perturbação do sossego durante uma audiência pública, mas o caso não deu em nada. O Odilon acusou o movimento de perturbação do sossego. Fez inclusive um boletim de ocorrência contra nós, alegando que a gente estava na Câmara no dia 13 de novembro, durante uma audiência pública, supostamente perturbando o sossego dos vereadores. Quase um ano se passou até que a ação tivesse um desfecho. No dia 17 de dezembro, há 2 dias para o início do recesso forense, o juiz da primeira vara civil da comarca de Guaxupé, Milton Biagione Furquim, concedeu liminar bloqueando os bens dos vereadores Batista Borá, João Paulo Calíquio e Nico. Eurico Tilico foi retirado da ação porque assinou o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Os vereadores tiveram as contas bloqueadas e imóveis e veículos indisponíveis para venda. Nós estamos discutindo na Justiça sobre o valor. O promotor está pedindo em torno de R$16 mil de devolução e, na verdade, se tivesse que devolver, seria 14 mil. Essa já é uma coisa que nós estamos discutindo. A segunda é que não tem nenhuma improbidade administrativa, porque nós não votamos o aumento de salário. Quando nós chegamos lá na Câmara, no dia 1º de janeiro de 2013, já tinha sido votado pela legislatura anterior. 3 guardas, nenhum concurso e uma polêmica. Essa foi a Guarda Municipal de Guaxupé, que deu o que falar na cidade. A contratação de 3 funcionários sem concurso público foi parar no fórum. A Guarda Municipal foi criada em 2009 pelo então prefeito Roberto Luciano Vieira, mas, pela lei de criação do órgão, um concurso público deveria ser realizado para o preenchimento das vagas, o que não aconteceu. O resultado foi que o prefeito Jarbas Corrêa Filho teve bens bloqueados e 3 funcionários da guarda foram demitidos. Mas o bloqueio de bens não foi exclusividade de vereadores e do prefeito de Guaxupé. Na cidade de Muzambinho, o prefeito Ivan de Freitas também teve os bens bloqueados por suspeita de irregularidades na contratação de serviços do Carnaval da cidade em 2013. Nós não temos nenhuma ligação institucional com o Bloco Vermes e nem com a Agência Mundo. Eles são uma firma séria, não é? Nada impede que nós os contratemos.
O ano político de Guaxupé foi marcado por mudanças na principal secretaria do município, a Secretaria de Saúde. No mês de novembro, então, o secretário João Tadeu Silva deixou a prefeitura depois de mais de um ano no cargo. Tadeu começou como secretário de Assistência Social na gestão de Jarbas Correia Filho e foi para a Saúde no lugar de Romeu Magno. Essa foi a 6ª mudança na atual gestão. A pasta da saúde ela está sendo assumida de maneira interina pela minha pessoa, na Secretaria de Governo e Planejamento, até que nós consigamos identificar um nome que possa suceder ao Tadeu dentro, evidentemente, do grande espectro, da grande imagem que o Tadeu tem e do conhecimento técnico que o Tadeu acumulou. No lugar de Tadeu, um gestor com experiência no cargo. O psicólogo Marcos Rogério de Oliveira foi a alternativa da Prefeitura da cidade para colocar a saúde em dia em Guaxupé. Eu tenho aí 9 anos de experiência com Secretaria de Saúde, como secretário de Saúde, né? Eu trabalho em assessorias também de saúde fora daqui do estado de Minas Gerais. E recebi esse convite e estou aceitando com muita satisfação, né, com muita expectativa de tentar fazer o melhor que a gente pode agora para a população de Guaxupé. E no último dia do ano, mais uma mudança. Nilton Mesquita, secretário de Finanças, deixou a Prefeitura Municipal. Em seu lugar, assumiu a secretária de Administração, Elaine Ricciardi. Foi muita dedicação nesse tempo todo. Sempre entrando antes do horário, saindo sempre depois do horário normal de trabalho de todo mundo, levando serviço para casa nos finais de semana. Então, eu acho assim que a minha dedicação foi muito grande com a gestão, para o crescimento do município. Então, eu acho que estou saindo com dever cumprido. Para a Secretaria de Administração foi escalado Jair Bastos. Nilton teria pedido exoneração por motivos pessoais. O ano foi de colocar a casa em ordem e as contas em dia, mas isso significou mais impostos para os contribuintes da cidade. 2014 fechou com derrota para a Prefeitura nesse aspecto. A alteração de uma taxa de publicidade não foi levada adiante depois que empresários do ramo se revoltaram com a medida. Eu considero absolutamente inoportuno aumentos nessa ordem de 200% ou até 1.200%, dependendo da interpretação que se for feita em cada um desses aspectos da lei. Eu considero simplesmente inoportuno. A sugestão que eu faria aos vereadores é que, em defesa da população, do anunciante, do comerciante, que já tem sofrido com a carga tributária imensa, que esses vereadores, então, ou votem contra ou façam uma reforma nisso aí para que a coisa fique um pouco mais leve. Mas nada que se compare ao projeto de adoção da planta genérica do IPTU de Guaxupé. O projeto foi rejeitado por 10-2 na Câmara Municipal, atendendo ao apelo de populares que estavam na reunião. A sociedade não merece ser esmagada com impostos, com tributos, para que as coisas aconteçam no município. O Executivo mandou o projeto que no artigo 2º ele limitava esse aumento. Se o aumento ultrapassasse 100%, não iria ser aplicado. A leitura que a gente faz é que no governo não sofreu uma derrota. Eu acho que o que foi derrotado nesse momento é a incompreensão da legislação que é pertinente ao município. No cenário nacional, o que foi tema recorrente nas conversas sobre política foi a eleição para presidente, a mais acirrada na história da democracia do Brasil. E em Guaxupé não foi diferente. A região mostrou poder ao eleger um representante para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Emidinho Madeira, o novo nome da política na região. Pelo PT do B, Emidinho Madeira foi o candidato a deputado estadual bem mais votado em 16 municípios. Só na região da MOG foram mais da metade dos votos, 35.025. O que também chamou a atenção foi o fato do político ter recebido votos em cidades da zona da Mata Mineira, região que faz divisa com o estado do Espírito Santo, como Alto do Capuaró, Alto do Jequitibá e Capuaró, todas a mais de 700 quilômetros de Nova Resende. Amigos, confiança, viajante. Então, muita gente fez uma corrente positiva
para me apoiar. Mas outros candidatos tentaram o cargo. Guaxupé teve 2 candidatos para os cargos de deputado estadual e deputada federal. Dos candidatos a deputado da cidade, nenhum foi eleito. Jorginho teve 5.770 votos, enquanto doutora Salma teve 2.169 votos. A disputa presidencial também deu o que falar em Guaxupé e na região. Na cidade comandada pelo PSDB, quem se deu bem nos 2 turnos da eleição no ano passado foi o PT. Assuntos polêmicos entraram em pauta, entre eles os direitos do público LGBT, e uma importante ferramenta desse movimento surgiu aqui na cidade. A cartilha LGBT ajudou o público homossexual e transexual a conhecer mais sobre as leis em tramitação sobre os assuntos de interesse desse público. Há uma semana da eleição, os direitos homossexuais ganharam destaque depois que os candidatos Levi Fidelis e Luciana Genro debateram o assunto em rede nacional. O fato causou incômodo entre a comunidade LGBT. Pensando nesses direitos, este médico de Guaxupé lançou uma cartilha que explica o processo eleitoral para lésbicas, gays, transexuais e bissexuais. Inicialmente, a gente tinha um grupo, uma comunidade no Orkut, que é o LGBT Brasil, que hoje é o Grupo LGBT Brasil do Facebook. E amigos dessa comunidade e hoje do grupo resolveram fazer uma cartilha preocupados com a baixa representatividade que os LGBTs tinham, principalmente no Congresso. Mas no segundo turno as eleições pegaram fogo. O resultado foi o pleito mais acirrado de toda a história da democracia no Brasil. A eleição foi decidida principalmente pelos estados do Nordeste e por Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país. No estado, que já foi governado por Aécio Neves, Dilma ganhou com quase 5% de diferença do ex-governador. Em Guaxupé, a candidata petista também venceu as eleições nos 2 turnos. Com o volume de campanha que eles tinham, tendo gastado a quantidade de dinheiro que eles gastaram nessa campanha, tendo colocado todo o primeiro escalão da prefeitura para trabalhar na campanha e colhendo um resultado tão negativo desse para eles, né, já demonstra que possivelmente nós vamos ter também uma disputa muito interessante em Guaxupé daqui a 2 anos. 2014 foi o ano que muitos produtores rurais querem tirar da memória. A falta de chuvas e uma seca sem precedentes afetaram a maior região produtora de café do mundo, e isso teve reflexos na economia da região. Mas não foram apenas as lavouras que sofreram com o baixo volume de água. O país com a maior reserva de recursos hídricos do mundo ficou seco. No estado conhecido como o berço do Rio São Francisco, também faltou água e sobrou desperdício. O resultado foi o racionamento de água em algumas cidades da região. Segundo dados do IBGE, a cidade possui 1.746 domicílios com abastecimento de água. A falta dela começou com um longo período de estiagem que diminuiu o nível do Ribeirão Mirante, onde é feita a captação no município. Segundo o gerente do Distrito Sudoeste da Copasa, empresa responsável pelo tratamento de água em Juruáia, a ação é para que todos os bairros sejam contemplados igualmente e que nenhum morador fique prejudicado. Desde 2001, 2003, nós nunca sentimos isso na pele. Foram os piores anos até hoje para todo mundo, questão de estiagem. A questão do Laninha, El Ninho, né? E realmente as mudanças climáticas estão acontecendo isso e principalmente pegou a nossa região. Empresários se sensibilizaram com a situação e na terra da lingerie a economia de água era compensada com calcinhas. A economia de água vale produtos nessa confecção de lingerie em Juruáia. Para que o desperdício seja evitado, esta fábrica na cidade promove uma campanha de consumo consciente. Envolveu toda a diretoria da empresa, né? A partir desse período de estiagem que a gente está vivendo, né, a gente sentiu essa necessidade de conscientizar o pessoal a respeito da economia da água. A partir daí surgiu, né, a campanha, que por nome a gente colocou Economize Água e Ganhe uma Peça Íntima, para chamar a atenção do pessoal.
Em Guaxupé, o racionamento foi descartado, mas o cenário da seca era evidente nos córregos da cidade. O rio Japi é um dos principais rios de Guaxupé. É de lá que parte a água que abastece todas as casas, comércios e indústrias da cidade. Estamos no centro de captação de água da Copasa, às margens da BR-146, área manancial do município. Pelo que podemos observar, o nível de água do rio se encontra baixo. O mato praticamente toma conta da área. O enorme volume de água que escorria e formava uma cascata somente na memória e nos arquivos da TV Sul. O nosso manancial, infelizmente, está muito comprometido. A lei não foi seguida, as normas não foram estabelecidas. Infelizmente, os detentores de poder e as pessoas responsáveis pela manutenção do manancial, que é a empresa que explora a água do município, infelizmente não tiveram uma prática republicana, ou seja, cumprir a lei, forçar o Ministério Público a cumprir a lei. A falta de água também teve reflexo na produção de energia e quando as chuvas voltaram à região, a população teve que conviver com outro problema, a queda constante de energia elétrica. Depois do apagão por mais de 14 horas, mais uma vez a energia elétrica foi interrompida. Dessa vez, o centro da cidade, constituído por grande parte de área comercial. Por volta das 10 horas da manhã, estabelecimentos tiveram que se virar sem a luz. Complicado. Nós fizemos almoço no escuro, servimos refeição aqui no escuro, fora o freezer, né, que nós tivemos que comprar gelo e torcer para não acabar, não demorar a acabar hoje. E como a necessidade faz a ocasião, quem apostou em novas formas de geração de energia se deu bem. Além do suporte no caso da falta de energia, as placas fotovoltaicas podem garantir economia na conta de luz. Além da financeira, né, é um patrimônio, né? É a mesma coisa que comprar um carro, ou comprar uma casa, é um patrimônio. Você compra ela, você tem aí no mínimo 25 anos de garantia, ela dura mais de 100 anos. Eu acredito que no futuro todas as casas vão ter que ter, tá? Porque eu acho que a falta de energia, cada vez o país precisando mais, né? O mundo precisando mais, e eu acho que a única fonte realmente inesgotável que existe é o sol. Pela questão ambiental, né, onde a gente tem problemas com a água, a falta de água no nosso planeta é uma coisa séria e a empresa precisa e reconhece essa necessidade. Então a gente resolveu gerar energia para estar contribuindo com o nosso planeta. Calor, seca e prejuízos. Quem vive da mãe natureza descobriu que ela pode castigar os filhos que não cuidam bem dela. Nesta horta que abastece mercados e feirantes da região, parte da plantação ficou comprometida. Este feirante comercializava o pé de alface por 75 centavos. Hoje não vende por menos de R$ 1,20. Está sendo um dos piores momentos para nós. O mesmo período de seca prejudicou a população de outro item essencial para a economia de Guaxupé. A falta de chuva interfere num dos períodos mais importantes para a planta, quando ocorre o enchimento dos grãos. Além da queda no rendimento do café, a qualidade também fica comprometida e os efeitos dessa estiagem devem ser sentidos até a safra de 2015. Devido à falta de chuva e as deficiências que o café vem sentindo, porque não tem como se adubar, né? Vai acarretar uma perda muito grande na safra seguinte. Eu estimo aí em torno, hoje, vamos falar que chovesse essa semana, seria em torno dos 20% já de quebra na safra seguinte. De acordo com a Conab, a previsão da safra para este ano em todo o país foi reduzida para 44,57 milhões de sacas. Com a redução, o Brasil terá safra total de 9,3% menor em 2014, se comparado com o mesmo período de 2013. No sul de Minas, a seca que afetou a região no começo do ano é responsável pela queda na produção do grão. Nós vamos ter uma certeza somente em setembro, depois de encerrar a safra. Faltam 2 meses para o fim do ano e as lavouras de café no sul de Minas ainda sentem a escassez de chuva e as altas temperaturas. Em 2014, a estiagem afetou a colheita. As lavouras de cafés elas estão sentindo o efeito da estiagem que nós tivemos no ano de 2013 e 14, né? Até mesmo algumas pragas do cafeeiro sentiram os efeitos da estiagem em 2014.
Esse canto pertence às cigarras, insetos comuns nessa época do ano. Primeiro, acasalamento, e o segundo, para proteção. Porque esse barulho estridente, ele incomoda muito aves, principalmente porque elas têm uma audição muito sensível às aves. Então esse barulho estridente acaba incomodando as aves e isso serve de uma maneira delas evitarem que algum predador, como pássaros, que também comem cigarras, não só mamíferos, mas pássaros também, venham se alimentar dela. Por outro lado, um inseto amigo dos cafezais também está desaparecendo. Pequenas no tamanho, mas gigantes na importância para a continuidade da vida no planeta. Assim são as abelhas, responsáveis pela polinização de frutos, manutenção do ecossistema e até mesmo na medicina. Longe da lavoura, algumas cidades foram buscar na indústria um impulso para crescerem em um dos anos mais complicados para a economia brasileira. A Paladin está vindo para cá, como eu disse, é uma empresa do grupo da SIC em Brasil, nos Estados Unidos, onde são 7 empresas, das quais a SIC e a Paladin é uma delas. A Paladin está vindo para cá, nós seremos aqui em Guaranésia a primeira empresa a sair dos Estados Unidos, nós seremos o único na América do Sul e iremos fornecer as plantas para todas as outras da região. Ainda segundo o prefeito de Guaranésia, a prefeitura doou o terreno para a instalação de mais esta multinacional e prevê para 2015 que 2.205 pessoas estarão empregadas nestas fábricas. A empresa, localizada na mesma área da SIAC, rodovia 491, quilômetro 70, está em frente à cidade. Inicialmente, ela produz caçambas, produtos vendidos via concessionárias, ainda com funções divididas com a parceira. A Paladin, ela faz parte do grupo IES, que é uma multinacional americana que tem como intenção expandir os seus negócios para fora dos Estados Unidos. A utilização dos recursos que a SIAC já tem hoje aqui instalados em Guaranésia foi primordial para a tomada dessa decisão. Com 210 mil metros quadrados, o Distrito Industrial Firmino Rocha de Freitas, localizado na BR-491, abrigará 9 empresas. Atualmente, 2 fábricas já operam no local. A expectativa é gerar mais de 1.000 novos empregos para o município. Nós acreditamos que o número de empregos gira em torno de 1.000 empregos. Nós temos aqui, para dizer a vocês, são 9 empresas. Dessas 9 empresas, nós já temos 2 já funcionando. O café trouxe orgulho para a cidade, se reinventou e trouxe uma nova fonte de renda para o município. O café produzido em um sítio em Guaxupé ficou em primeiro lugar na categoria Sustentabilidade do concurso estadual de qualidade do café. Com 10 sacas do café Bourbon Amarelo, o cafeicultor Giovanni Baroni teve seu produto selecionado para o 11º concurso estadual de qualidade dos cafés de Minas Gerais. Entre 1.025 amostras inscritas de 4 regiões cafeeiras, o regulamento exige que os grãos devam passar a partir da peneira 16, com vazamento máximo de 5% e umidade de 11,5%. No último mês do ano, uma novidade: a Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé passa a extrair o óleo de café verde em escala industrial. O óleo é utilizado na primeira indústria cosmética da cidade. O principal produto da economia de Guaxupé ganhou mais uma utilidade. A cada 75 quilos do café verde é possível produzir 5 quilos do óleo, além da biomassa utilizada na indústria cosmética. A Unicamp estudou esse óleo, que é riquíssimo em várias propriedades destinadas ao tratamento da pele. Veio a ideia de montar uma fábrica de cosméticos usando esse ativo como principal fonte. E a seguir, uma estatística triste. Guaxupé ultrapassou o número de homicídios de 2013. E as mudanças na cidade, um sonho que se tornou realidade. Nos últimos momentos do ano, a inauguração do pelotão do Corpo de Bombeiros. A retrospectiva 2014 volta já.
Voltamos com a retrospectiva 2014, com um fato triste que marcou o ano em Guaxupé: a violência. Realmente as notícias não foram boas. Ultrapassamos o número de homicídios de 2013 e também ficamos em terceiro lugar no número de homicídios de jovens no sul de Minas. Em 2014, a violência superou as estatísticas. O número de assassinatos ultrapassou o de 2013. O primeiro homicídio do ano chocou a cidade. O corpo do representante comercial Wilson Lopes Duarte, de 42 anos, foi encontrado em um terreno na divisa do Jardim Ouro Verde e o Clube de Campo em Guaxupé. Valdelei Flauzino, suspeito do crime, se entregou poucos dias depois. No segundo caso de homicídio da cidade, um homem foi morto com golpes de faca na Rua Cássia, no Parque dos Municípios 1. Douglas de Souza Graciliano, depois de um desentendimento com Adriano Modesto da Silva, ambos com histórico de envolvimento nos meios policiais, esfaqueou a vítima com cerca de 8 golpes após entrarem em luta corporal. Um mês depois, a violência assustou novamente a cidade. O adolescente Pablo de Oliveira foi morto com golpes de faca. A vítima, que completaria seus 16 anos no dia 28 de abril, foi encontrada já sem vida, próximo à sua residência no bairro Alto da Colina. Segundo informações, o garoto foi morto a golpes de faca, cerca de 13 na região do abdômen, logo após o crime. Quando falamos com Cristiane, ela aparentava tristeza. Tem dos dois que eu estou lutando com ele para internar. Nossa Senhora. Ir fora, delegacia, para internar ele, ajuda. sabe? Pedir ajuda, conselho tutelar. No carnaval eles machucou ele. Mas Cristiane passou do papel de mãe da vítima para a principal suspeita de encomendar a morte do próprio filho. Segundo o Dr. Gabriel, a mãe de Pablo, Cristiane Aparecida Oliveira, assumiu ser a mandante do crime. Ela disse em depoimento que pagou cerca de R$150 para Antônio Célio Xavier cometer o crime. Além dele, Marcelo Henrique Alves foi preso acusado de participação no assassinato. E no fim do ano, a história começou a ter um desfecho. A mãe foi levada ao tribunal do júri em novembro. Depois de mais de 7 horas, a sentença foi dada. Cristiane Aparecida de Oliveira, de 32 anos, foi condenada a 14 anos de prisão em regime inicial fechado. No dia de alegria para os brasileiros, foi o dia de tristeza para a família e amigos do gerente bancário Carlos Joanelli. O rapaz foi morto depois de se envolver em uma confusão com outros 3 homens durante as comemorações da abertura da Copa do Mundo no Brasil, no mês de junho. O número de homicídios na cidade superou as estatísticas de 2013 no dia de Natal. Antônio Modesto, de 69 anos, matou a companheira Lourdes Gonzaga, de 36 anos, com golpes de barra de ferro durante a madrugada do dia 25 de dezembro e logo em seguida se matou por enforcamento. Lourdes estava grávida. Os corpos foram encontrados por um vizinho 15 horas depois das mortes. Antônio já havia sido preso por agredir a companheira. A violência contra a mulher foi o tema recorrente no ano que passou e outros casos foram registrados na região. Em Muzambinho, Adriano Montanari matou a ex-esposa Diana Montanari na frente do filho por ciúmes. Rosana Aparecida Franco, de 39 anos, foi encontrada sem vida pelo filho mais velho em frente à sua residência, próximo ao sítio Cantinho do Céu, em Juruáia. Ricardo Donizete Laurindo, de 41 anos, ex-companheiro de Rosana, foi o autor do crime. A violência doméstica resultou na implantação da Delegacia da Mulher em janeiro do ano passado. Todas as comarcas que a gente passa, infelizmente, têm registros de violência contra a mulher. Então, ter uma delegacia especializada nisso, com certeza, vai conscientizar as mulheres a procurarem ajuda quando sofrerem algum tipo de violência, seja de gênero, seja envolvendo o lado psicológico, violência física, patrimonial, sexual.
resultado de tanta violência é que Guaxupé apareceu na 3ª posição de número de homicídios de jovens no sul de Minas. A violência se mostrou de outras maneiras em 2014. Em agosto, José Geraldo dos Santos, de 54 anos, foi preso durante a Operação Resgate Online da Polícia Federal em Guaxupé. Ele foi acusado de participar de uma rede de pedofilia que atuava em 14 estados brasileiros. Mas os assaltos foram a epidemia de 2014 e os alvos foram correspondentes bancários, agências dos Correios e propriedades rurais. Nas estradas, a imprudência de motoristas causou mortes. Giovanni Aparecido de Castro dirigiu um Palio e invadiu a mão contrária, colidindo de frente com um caminhão na BR-491, na altura do presídio Guaranésia Guaxupé. Giovanni morreu na hora. A passageira do carro, grávida, foi atendida no pronto-socorro de Guaxupé. A mesma rodovia também foi cenário de outra tragédia. José Maria Bolcato, de 74 anos, que dirigia um Fusca sentido Guaranésia, morreu no local do acidente. O carro dele bateu contra uma carreta carregada com 30 toneladas de café, que tombou e bloqueou a pista. A carga ficou esparramada na rodovia. E quando se pensa no tráfico de drogas é que vem a boa notícia. Em 2014, as polícias militar e civil não deram sossego para os traficantes. Na cidade, muitas mudanças. Ruas mudaram de sentido de direção, o que deixou muitos motoristas confusos. E uma estátua querida da cidade ganhou uma cerca, o que deixou a população revoltada. Aliás, o que não faltaram foram reclamações nas redes sociais. 15 anos depois de ser instalado, a estátua do trabalhador rural ganhou uma cerca. O cercadinho do Nicanor, como a estátua é conhecida nas redes sociais, deu o que falar. A grade foi colocada como medida protetiva ao patrimônio histórico. Aqui essa grade, ela já continha no primeiro projeto. Quando ele foi esboçado, já havia essa medida protetiva, porque essa é uma estátua de bronze, ela é um patrimônio financeiramente caro. Com o intuito de melhorar a cidade, as mudanças no trânsito. Ruas mudaram de direção, esquinas foram estreitadas e a cidade ganhou mais sinalização. Quem impediu a passagem de pedestres nas calçadas ganhou multa. O silêncio também prevaleceu na cidade. A compra de decibelímetros acabou com o barulho acima do permitido nas ruas de Guaxupé. O Aeroclube também deu o que falar. Depois de muita confusão, a presidência da instituição foi alterada. Devido a uma administração cheia de controvérsias e vista como de má fé pelos sócios, o Aeroclube de Guaxupé destituiu do cargo o presidente no domingo último. Antônio Cardoso, sócio do Aeroclube há mais de 50 anos, representa a nova diretoria como presidente interino e explica o que vinha acontecendo dentro do Aeroclube. Grande insatisfação dos pilotos, dos paraquedistas, ex-sócio do Aeroclube, que atualmente não existia sócio mais, o quadro social encontrava-se fechado há tempos. O mesmo Antônio Cardoso teve que deixar a presidência do Aeroclube para ser efetivado como guarda municipal. Atualmente, 3 funcionários da prefeitura exercem a função. Foram contratados para visitarem outras cidades que possuem a guarda municipal e trazerem delas experiências reais, para que a partir daí seja realizado o concurso público. Atualmente é tentando visitar alguns municípios onde tem a guarda implantada e conhecer experiências que possam ser úteis para Guaxupé. Mas a empreitada não deu certo e o Ministério Público interferiu pedindo a restituição aos cofres públicos dos salários pagos aos 3 membros da guarda e a demissão deles. A razão seria de que os funcionários deveriam ter sido aprovados em concurso público. O Ministério Público de Guaxupé Região teve muito trabalho em 2014. O promotor Thales Tácito pediu a falência da usina Alvorada do Bebedouro, em Guaranésia. Desde 2010, a empresa está em recuperação judicial, que foi renovada. Entretanto, o pedido não foi acatado.
Este é o segundo pedido de falência contra o grupo Camac Alvorada. O primeiro deles foi protocolado no dia 15 de setembro deste ano pela empresa Agrifield. O embasamento do Ministério Público utilizado para pedir a falência é a suspeita de fraudes no pedido de recuperação judicial. O Ministério Público de Minas Gerais também atuou em parceria com a Advocacia Geral do Estado e a Receita Estadual na Operação Megatron, em junho do ano passado. Os auditores que estiveram à frente de todo o trabalho buscavam comprovar a existência de um esquema de sonegação fiscal praticada por 5 empresas de fios aqui em Guaxupé. O processo de investigação inicia com denúncia e os trabalhos também do nosso núcleo de investigação. Realmente eu fiquei chateado pela forma que foi conduzido. Entendeu? Eles alegam também que a gente não deixava eles entrar aqui, mas isso nunca teve. Aqui a porta estava aberta tanto para eles como para qualquer outra pessoa. Todo documento que pediu foi entregue. E no fim do ano, uma vitória para os guaxupeanos. Depois de quase 2 anos sendo cobrada, a taxa de esgoto, enfim, foi suspensa. No dia 18 de setembro, a Defensoria Pública de Guaxupé entrou com ação contra a Copasa para exigir a suspensão da cobrança de 50% sobre o valor da conta de água, referente à taxa de esgoto. 2 meses depois, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais interrompeu temporariamente a cobrança. É muito justa essa taxa que foi eliminada, foi suspensa essa taxa, muito justo. Eu acho que eu estava pagando bem mais e agora já deu uma baixada, que até inclusive eu recebi a conta hoje, já notei que deu uma baixada boa. Eu acho ótimo, porque eu acho que você deve pagar por aquilo que você usa e não por alguma coisa que está por vir ainda. E um dia depois do Natal, a cidade recebeu de presente o pelotão do Corpo de Bombeiros, que entrou em operação oficialmente no último dia 29 de dezembro. Ao todo, 27 homens trabalharão no local para atender as cidades de Muzambinho, Guaranésia, Juruáia, São Pedro da União, Nova Resende, Monte Belo e Arceburgo. A unidade contará com caminhão de combate a incêndios, veículos de salvamento e de combate a incêndio, unidades de resgate, de patrulha e prevenção, além de equipamentos necessários para a realização das operações e proteção individual. Nós temos viaturas aqui de combate a incêndio, nós temos uma que serve para qualquer situação, que é um veículo de emprego múltiplo, nós temos um veículo de resgate e um veículo de salvamento, que carrega materiais para quando as pessoas estão presas às ferragens, a pessoa que está em uma situação presa, geralmente pessoas presas, né, de alguma situação. Ricardo, mas se tem uma coisa que não muda entre sai ano, são as reclamações contra os serviços da saúde. É verdade. O atraso na entrega de medicamentos, um serviço de resgate que virou coisa para inglês ver, e a falta de profissionais trouxe até médicos de Cuba aqui para a região. As mudanças geraram reclamações. Receber medicamentos na Farmácia Municipal Central de Guaxupé requer tempo e paciência. Além da distribuição de senhas, a farmácia dispõe de bancos para aguardar o atendimento. Uma fila se formou em frente à farmácia popular, gerando confusão devido a informações desencontradas a respeito do recebimento dos medicamentos. E que por fim culminou com a falta de medicamentos para a população. Como que vai deixar a receita se o medicamento é para hoje? Eu estou no postinho com meus 2 filhos precisando da Bezetacil, com infecção na garganta, conjuntivite, com febre, 39 de febre, só passa com a Bezetacil. Saí o dia inteiro, desde meio-dia no posto até agora, saí de lá, fui na Santa Casa, a médica me afirmou que na Santa Casa tinha que me dar Bezetacil na menina, que é caso urgente. Cheguei lá, me mandaram vir para cá, mais 40 minutos, estou com um carro emprestado dos outros. Essa semana, segunda-feira, pegar meu remédio, fazer o pedido primeiro, para depois vir segunda-feira que vem ainda buscar. E se na farmácia estava assim, o atendimento no pronto-socorro também não foi poupado pela população. O atendimento aqui na Santa Casa eu tô achando péssimo, porque chega gente rico aí, ó, é atendido na hora.
Aí minha namorada, que a gente é de uma classe baixa aí, ó, chega, tem que ficar 2 horas esperando com dor no abdômen. Para solucionar o problema, algumas cidades da região recorreram ao programa Mais Médicos. Guaranésia foi uma delas e, por isso, conta com médicos cubanos para o atendimento nos postos de saúde. 3 anos e ainda não há nem previsão de quando o serviço de atendimento móvel de urgências, o SAMU, deverá começar na região. A data de implantação do sistema foi adiada 3 vezes no ano passado por causa da falta de profissionais para os cargos. Em Guaxupé, falta pessoal para a área de técnico em enfermagem e motorista socorrista. Um balde de gelo e milhões de dólares arrecadados para os estudos da esclerose lateral amiotrófica, pouco conhecida pela população. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa, para a qual não existe cura. Estima-se que a doença atinja cerca de 15 mil brasileiros. Uma doença degenerativa que acomete tanto o sistema nervoso central, a parte anterior da medula que controla os movimentos, como a parte do sistema nervoso periférico, os nervos. Mas a saúde também trouxe boas notícias em 2014, principalmente para as crianças. A ala da pediatria da Santa Casa foi totalmente reformada. E veja depois do intervalo as notícias que marcaram a educação, cultura e esporte. E também como a Copa do Mundo repercutiu na região. Não saia daí, nós voltamos já. Voltamos com a retrospectiva 2014 da TV Sul. Fundações e instituições que ajudaram no desenvolvimento cultural, educacional e econômico da cidade também foram destaques no ano passado. Isso porque algumas comemoraram seu jubileu de ouro e outras o centenário de fundação. Uma das escolas mais queridas da cidade comemorou 100 anos de existência. A Escola Municipal Delfim Moreira, ou Grupo Escolar, como era conhecida, está há 100 anos formando cidadãos em Guaxupé. Feliz da vida, de ter vida para assistir uma comemoração desta. Que minha mãe foi a primeira professora do Delfim Moreira. A minha vida toda foi jogada para o Delfim Moreira, graças a Deus. Outra instituição de ensino que ficou centenária em 2014 foi a Academia de Comércio São José. E o que ela pode se transformar, esse é o nosso desafio, é transformar a Fundação José Gonella em apoio, um forte apoio dentro do curso mediano para alunos que se formam em 2º grau, preferência a alunos que saem da escola pública aí, do 2º grau, e dar a ele conhecimento, qualificação, para ele crescer dentro das empresas na região. Outras fundações são mais novas e comemoraram em 2014 o Jubileu de Ouro pelos 50 anos de existência, como é o caso da Fundação Educacional de Guaxupé. A Fundeg surgiu em 1964 com a FAFIG, a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Guaxupé, que formou inúmeros guaxupeanos, entre eles alguns que marcaram a história da cidade. A Casa da Criança também comemorou 50 anos de fundação em novembro do ano passado. Essa história começou lá com o Dom Inácio, vamos dizer assim. Ele teve, em 1953, ele falou, nós precisamos fundar uma casa para cuidar dos órfãos, que havia muito órfão na época. E aí foi plantada essa semente. A sociedade apoiou, os poderes constituídos apoiaram. O Lions Clube de Guaxupé comemorou o Jubileu de Ouro com assembleia festiva com os sócios fundadores do clube. Uma alegria muito grande, porque foi um trabalho muito brilhante do Lions por início da sua instalação, quando a gente iniciou, e conquistou muito o público da cidade e região. E uma das festas que mais agrada aos jovens de Guaxupé, quem diria, se tornou uma quarentona em 2014, a Expo Agro. São 40 anos numa festa muito organizada, de muito sucesso. Creches inauguradas na região.
outros com problemas aqui em Guaxupé, o interesse de alunos da região pelos foguetes e a descoberta de um novo talento da literatura. Onde poderíamos imaginar um adolescente de 15 anos que leu mais de 40 livros em um único ano? Mas o mais impressionante mesmo é que com essa idade, o Pedro já escreveu um livro. Eu comecei a ler bem novo, quando eu tinha 3 anos mais ou menos. Eu lia as revistas da Turma da Mônica. Aí com o passar do tempo eu fui lendo coisas maiores, alguns livros um pouco maiores. Aí nos últimos anos, principalmente no ano passado, nesse ano, comecei a ler a literatura mais forte, grandes clássicos. Em Muzambinho, 2 estudantes também mostraram talento para a língua portuguesa. 2 alunos da Escola Estadual Professor Salatiel de Almeida, de Muzambinho, estão fazendo história na cidade. Tudo isso porque são finalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa. Assim como eles, o Igor também foi um dos talentos revelados em 2014. Mas no caso dele, a aptidão é para a área de exatas. Tanto que esse outro estudante de Juruáia foi selecionado para a fase internacional das Olimpíadas de Astronomia. Todos os anos acontece nas escolas a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E tem uma divisão de foguetes, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. Qualquer escola do Brasil pode participar e qualquer aluno, seja do ensino médio ou fundamental, pode construir e lançar os seus foguetes. Alunos de Guaxupé também fizeram bonito nas Olimpíadas de Astronomia e nas Olimpíadas Canguru de Matemática. Pelo menos 6 alunos foram selecionados para a etapa internacional que acontece neste ano. Gostei muito, a parte de experiência, você aprende muita coisa. Vamos supor, na faculdade vou precisar, a medalha serve para classificação, serve para muita coisa. Enquanto uns se destacaram pelos estudos, outros, infelizmente, foram notícia nas redes sociais pela violência dentro da escola. Na educação infantil, boas notícias em Nova Resende. A creche Pró-Infância foi inaugurada na cidade. Mas em Guaxupé, a creche Centenário ainda permanece fechada, apesar dos recursos terem sido enviados. Além desse déficit de 5% na Secretaria de Educação, a Prefeitura agora tem o desafio de colocar em funcionamento a creche do Centenário. As obras da escola terminaram em 2012. De acordo com o secretário, até a semana que vem acontece uma licitação para a compra dos móveis. No ano que passou, muita gente teve a oportunidade de se qualificar profissionalmente. Isso graças à Escola Senai, que disponibilizou cursos profissionalizantes em várias áreas e de graça. E em 2014, os olhos do mundo se voltaram para o Brasil para vibrar, torcer e tirar da garganta o grito de gol. Afinal, de nada adiantaram as manifestações. Teve Copa do Mundo e Guaxupé se coloriu de verde e amarelo. Foi um gol de anjo. O Brasil se pintou com as cores da bandeira nacional para dar boas-vindas à Copa do Mundo. A rua José Bibiano Ramos, no bairro Coab da cidade de Guaranésia, Minas Gerais, leva a sério quando o assunto é torcer pela seleção. Os jogos da Copa do Mundo começam quinta-feira e por aqui a torcida já começou. Caprichosamente, toda a extensão da via pública está enfeitada. Bandeirolas, desenho do mascote Fuleco, bandeiras do Brasil e tudo que faça parte do cenário de futebol foi pintado ali. E esse costume já acontece há mais de 30 anos. Cida Cabeleireira é moradora e conta como é fazer parte dessa festa. Porque o dia que todos ajudam a enfeitar é realmente divertido. Quase todas as Copas a gente tem essa iniciativa de enfeitar a rua para alegrar e dar um ânimo maior, né, para a turma. E todo mundo colabora. O bairro inteiro colabora, a rua nossa colabora, então todo mundo junto. E sempre assim, com essa alegria, todo mundo. Depois de anos de preparação, finalmente os brasileiros assistiram à Copa dentro de casa. Assim que a bola rolou, todos os olhares se voltaram para a televisão. O jogo que parecia ser fácil não foi.
A cada chance perdida ou susto do adversário, a galera ia à loucura. O drama piorou aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Marcelo foi cortar um cruzamento na área e fez gol contra. Para nossa felicidade, o susto durou apenas 18 minutos. Aos 28, Neymar arrancou e de fora da área acertou um chute rasteiro e empatou. Festa na casa do Marcelino. O jogo permaneceu truncado até o juiz apitar o fim do primeiro tempo. Mas nem tudo foram flores e depois de ser eliminada da competição, a seleção brasileira ainda perdeu o terceiro lugar. O jogo de Brasil e Holanda disputado no sábado foi considerado por muitos a pelada mais tensa na Copa da FIFA. Como dito em entrevistas aos jornalistas de todo o mundo, os jogadores e os técnicos das duas seleções gostariam que esse jogo para a classificação do terceiro lugar não fosse realizado. Mas às 17 horas a bola rolou no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Aqui em Guaxupé, alguns torcedores conferiram pela televisão. Tinha gente que também achava que a partida podia ter sido dispensada. Eu acho que vai perder. Vai. A minha opinião é que também não precisava ter jogo de hoje, né? Porque a vergonha que passou no último jogo, né? Eu acho que não precisava nem ter jogo hoje. E se a seleção brasileira deixou os guaxupenos tristes, como o restante dos brasileiros, o esporte da cidade deu motivos de orgulho. Guaxupé na 4ª colocação do ranking da ACESMIG. Foi assim que terminou o ano para o esporte da cidade. A Associação Esportiva dos Municípios do Sudoeste de Minas Gerais realiza mais uma vez os Jogos da Juventude. Em etapa eliminatória, a competição seguirá em Guaxupé até domingo. Nas modalidades futsal, basquete e voleibol, com categorias feminino e masculino, 30 cidades participam. Os mais novos também mostraram raça na edição dos Joguinhos deste ano. Os jovens atletas do município também relembraram 3 heróis do esporte da cidade. Luciano Casagrande, André Torsoni e o treinador Márcio Germano morreram em 1993 em um acidente com o ônibus da equipe de Guaxupé. Como homenagem a eles, a Prefeitura Municipal premiou os jogadores que se destacaram nos Jogos Estudantis de Guaxupé com medalhas com os nomes dos atletas falecidos. Um esporte que parece brincadeira de criança também foi destaque no ano de 2014. A versatilidade do esporte tomou conta da região. Em Muzambinho, a canoagem é uma das modalidades mais praticadas na cidade. Nós iniciamos com uma escolinha de canoagem, uma parceria do Instituto com a Confederação Brasileira. A partir daí nós conseguimos através do edital da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, de elaborar uma proposta para ter um núcleo de alto rendimento de canoagem em Muzambinho. Já em Guaranés, o levantamento de peso é o esporte da vez. O powerlifting envolve 3 modalidades, né? Começando pelo agachamento, o supino e também o levantamento terra. E na verdade, cada modalidade dessa envolve 3 tentativas. Você tem 3 tentativas para fazer a melhor com a maior carga. Já em Guaxupé, o futebol ainda leva torcedores para o estádio Carlos Costa Monteiro. Tudo para ver o melhor ângulo dos lances da partida entre as fazendas Serra Nova e Monte Alto. Depois de 31 jogos, as duas equipes se enfrentaram pela 2ª vez consecutiva em uma final. O Serra Nova entrou em campo querendo o tricampeonato e o Monte Alto a revanche por 2013. A mesma emoção da vitória foi presenciada pelas lentes da TV Sul durante a final do Campeonato Primavera. Eu achei um jogo bom, bem disputado e foi azar nos pênaltis. Fim de jogo, Parque dos Municípios 3 e César Atletas do Futuro 1 na cobrança de pênaltis. Foi um jogo muito difícil, eles têm um ótimo ataque e vamos tentar, né, no próximo campeonato. O César é muito forte. E nós erramos os pênaltis, aí nós já pensou que nós ia perder. A cultura hip hop saiu da periferia e ganhou força em Guaxupé.
E os aeromodelos coloriram os céus de Guaxupé. Artistas também mostraram o seu talento em mostras de garagem. A arte da rua, a poesia da periferia. Em 2014, a cultura hip hop ganhou admiradores. Bicho Poético é um projeto que surgiu em parceria do coletivo Cultivo Hip Hop com o artista plástico Marcos Paulo. É um trabalho que a gente faz com o grafite, né, juntando uma poesia com a arte visual, né. A dança também foi destaque no ano passado. O Clube Guaxupé fez uma viagem pelo mundo através do jazz, balé e da dança do ventre. Há 10 anos o Clube Guaxupé vem realizando essa apresentação, que para todos que participam aqui do clube também é uma grande confraternização. Uma capelinha quase centenária. No ano passado, a Capela de São Miguel Arcanjo, construída pela família Stamponi, completou 90 anos de existência. Pequenos no tamanho, mas enormes no poder de encantar jovens e adultos. É um gosto, é um hobby, entendeu? Pra mim é minha paixão, negócio que eu sempre, entendeu? O tempo que eu tenho, eu venho pra cá, curto demais. É uma sensação, não é igual a de você estar num avião mesmo, né? Mas é bem parecida. 2014, uma novidade na cidade que agradou o público. A primeira feira do livro de Guaxupé trouxe literatura a preços bem acessíveis. Já estes outros brinquedos foram construídos manualmente para trazerem alegria para crianças carentes durante o Natal. Isso tudo começou com uma reunião de aposentados, ele também já é aposentado do Banco do Brasil, e começou a desenvolver esses brinquedinhos aqui na casa dele, que ele tem uma marcenaria. Aliás, as máquinas foram ele que também construiu. Eu apelido ele de Gepeto, ora Gepeto, porque ele dá vida a um pedaço de madeira. Ora, eu chamo de Professor Pardal, porque todas as máquinas foi ele que desenvolveu. E por falar em Natal, a data que celebra o nascimento de Jesus deu o que falar e o que ver em Guaxupé. Não faltaram luzes, efeitos especiais e até neve no calor de mais de 30 graus. E assim terminamos a retrospectiva 2014. Aproveitamos para desejar a todos um feliz 2015 e que neste novo ano possamos estar novamente frente a frente com você. Afinal, o nosso objetivo é sempre levar as notícias de Guaxupé e região a você, valorizando nossa gente e a nossa cultura. Conte com a TV Sul nesse ano novo. Obrigada pela companhia e até a próxima. Um feliz 2015 para você.